pô. Mas ele não pode estar na seleção. Ele é uma laranja podre, vai estragar todo mundo. O Romário tentou fazer isso e o Filipão brecou. O Neymar não é ídolo pra um monte de gente ainda? Sim. O Neymar não fez nada na seleção brasileira, gente. O Neymar ganhou uma Copa das Confederações, que não existe mais. Tá? É um campeonato que não existe mais. A Copa América que ele não jogou, o Brasil ganhou. Sim. A todas que ele jogou, ele não ganhou. Só foi pra final uma vez e perdeu em casa. Neymar é um fracasso na seleção, jogador mimado, sem compromisso e pipoqueiro. Sendo que quando o Brasil precisa, ele não tá presente. É isso que a mídia e os jornalistas falam do Neymar. Todo mundo sabe, mas o que eles tentam esconder é que o Neymar sempre jogou sozinho nessa seleção falida. Sempre foi Neymar contra o mundo. E mesmo que ele jogue até dar cãibra e não tenha mais forças, ainda assim a culpa dos fracassos são dele. Hoje eu vou te explicar do meu jeito por que o Neymar não conquistou título jogando pela seleção brasileira. Seleção brasileira não, eu prefiro chamar de o exército de um homem só. Eu separei 4 tópicos, esse, como vocês acabaram de ver, é a ascensão. E eu me lembro que em 2011 eu tinha 9 anos, estava sentado em frente à TV assistindo a seleção brasileira sub-20 que estava destruindo todos os adversários. E eu assistia exclusivamente por conta de 5 jogadores: Casemiro, Oscar, Lucas, Neymar e Felipe Coutinho. Esses caras eram tidos como grandes promessas. E eu me lembro que o Neymar é ao menos era o melhor jogador do time. Oscar e Coutinho eram considerados os melhores do time. E os narradores falavam que eles dois seriam os responsáveis por trazer o tão sonhado hexa da seleção. E logo na estreia, eu vi aquele camisa 7, franzino, marcando 3 gols. E eu pensei, esse moleque é diferente, quero jogar que nem ele. Logo em seguida eu fui treinar alguns dribles que ele tinha feito no jogo aqui no quintal de casa. Quem nunca fez isso, né? Embora Coutinho e Oscar fossem as verdadeiras esperanças e os principais jogadores do time, já no sub-20, o Neymar demonstrava que ele era o cara do time. Tinha mais personalidade que os outros, apesar que nessa época a seleção jogava coletivamente e todos os moleques brilhavam. Eles acabaram sendo campeão do Sul-Americano Sub-20 com gols de Neymar e Lucas na final numa goleada sobre o Uruguai. Já na Copa de 2014, era esperado que aqueles moleques que brilharam em 2011 no Sul-Americano Sub-20 estivessem na Copa. Afinal, 2014 a Copa foi toda planejada. Copa no Brasil, com Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Robinho e Kaká, desfilando na passagem de bastão para a próxima geração. Mas não foi o que aconteceu. Daquele time do Sul-Americano de 2011, eu me lembro que o Filipão convocou apenas Neymar e Oscar. E na minha opinião foi uma grande falha da seleção, pois não preparou esses moleques para a passagem de bastão de uma geração para outra. Simplesmente jogaram o Neymar na fogueira e falaram: faz seu nome e agora você é o grande craque. Pois nenhum dos 4 que eram esperados na seleção estavam em bom momento. Adriano tinha desistido da carreira, Robinho estava de mal a pior, Kaká vivia um bom momento no São Paulo e o Ronaldinho já estava acabando com sua carreira no Galo também. E na época o Lucas era o principal jogador do São Paulo, mas tinha acabado de se transferir para o PSG. Ele havia feito ótimas temporadas no São Paulo. Na minha opinião, tinha futebol para ser convocado, ao menos para estar no banco, né? Já o Coutinho era o craque do Liverpool, porém era mais reservado, ele não aparecia tanto na mídia e acabou sumindo com o passar do tempo e ficou esquecido. E Casemiro ainda não tinha se tornado aquele craque que conhecemos hoje. Até dá pra entender as escolhas do Filipão, mas Lucas e Coutinho poderiam pelo menos estar no banco para pegar aquela rodagem e serem coadjuvantes do Neymar. Mas ainda assim, sem ajuda nenhuma, o Neymar chamou a responsabilidade e com 22 anos carregou um time repleto de bagres, em que a referência ofensiva era o Fred, meu amigo. O Fred. O Neymar acabou marcando 4 gols em 5 jogos, mas se lesionou nas quartas de final contra a Colômbia. E adivinhem só, o substituto do Neymar, Bernard, famoso alegria nas pernas, mas a situação foi realmente triste, né? Aqui era necessário que tivéssemos outros caras com 1% da genialidade do Neymar para chamar a responsabilidade contra a Alemanha e levantar o Brasil do fundo do poço. O Oscar até que tentou, mas ele não tinha o mesmo nível do Neymar e acabou no vexame do 7-1. Há quem diga que se o Neymar tivesse, e eu concordo, mas acho que o Brasil ainda assim perderia, mas com uma diferença pouca de gols, pois nenhum jovem no mundo conseguiu carregar uma seleção sozinho até a semifinal de uma Copa. Nem mesmo Pelé, que teve a ajuda de Jairzinho e Garrincha, ou Mbappé, que teve a ajuda de Griezmann.
Eu chamo esse terceiro ponto de Arca de Noé porque em 2018 a seleção brasileira tinha um bom time, muito diferente de 2014, tinha condições para almejar algo grande. Gabriel Jesus era o principal atacante daquela seleção, que vinha marcando diversos gols nas eliminatórias, e a seleção brasileira realmente ganhou aquela eliminatória com o pé nas costas. E tinha o Neymar de volta. A confiança era grande, afinal ele havia feito a diferença na conquista das Olimpíadas contra a Alemanha também, com um golaço de falta, em que ele mete a famosa comemoração "Eu tô aqui". Todo mundo estava confiante. Eu imaginava que aquele quarteto mágico de 2011 estaria junto novamente, pois todos passavam por uma boa fase em seus clubes, mas apenas Coutinho e Casemiro foram chamados. Lucas novamente foi esquecido, enquanto o Oscar não foi chamado por estar jogando na China. Porém, Paulinho, que era homem de confiança do time, foi convocado mesmo jogando lá na China. Meio controversa essa CBF, né? O ataque dessa seleção, como eu falei, era monstruoso nas eliminatórias, mas em questão da Copa foi tenebrosamente horrível. Era formado por Neymar, Gabriel Jesus e William. E além de Neymar, ninguém marcava gols. Pra se ter uma ideia, o Neymar chegou machucado, não estava 100% saudável por conta da lesão no metatarso, e mesmo assim foi o artilheiro da seleção novamente, junto com Coutinho, com míseros 2 gols. Gabriel Jesus passou um jejum de gols na Copa, e Coutinho não conseguiu desempenhar o papel de líder dessa equipe e suprir a falta do Neymar. Novamente, o Brasil fracassou perante uma seleção europeia após 2 falhas bizonhas de Fernandinho e Alisson, e todas as críticas se voltavam pra cima dele. Neymar, realmente ele não fez uma boa Copa, mas se ele não estivesse lá, com certeza teria sido pior. Entre 2018 e 2021, o Brasil havia sido campeão da Copa América em 2019, sem Neymar. Isso deu uma brecha para muitos torcedores dizerem que não precisavam dele, o time era melhor sem o Neymar, mas isso para mim é loucura. O Brasil realmente venceu, mas foi uma competição com um nível horrível, pois o Brasil fez a final contra o Peru, e o melhor jogador da competição foi Daniel Alves, um lateral. Tudo indicava que o título dessa Copa América de 2021 viria pelas mãos do Neymar, porque no ano anterior ele havia levado o PSG com louvor à final da Champions, passava um ano tranquilo, sem lesões. Então, em 2021, o Brasil chegou na final contra a Argentina e a seleção não vinha fazendo jogos bonitos ou com superioridade. Ganhava, mas não encantava. E nessa final ficou nítido como a seleção era totalmente dependente do Neymar, que na maioria dos jogos decisivos ele jogava sozinho, pois seus companheiros mais atrapalhavam do que o ajudavam. Em uma falha de Renan Lodge, Di Maria abriu o placar para a Argentina, que após isso retrancou como nunca. Novamente, uma falha tirando o título do Brasil, assim como foi com Fernandinho em 2018, mas Neymar estava em outro ritmo. A todo momento ia pra cima dos argentinos e era violentamente derrubado. Ele tentou uma, tentou 2, tentou 3, mas seus companheiros perdiam as poucas chances que o Neymar conseguia criar sem ser atropelado. E nesse jogo ficou escancarado quanto o Neymar estava abandonado na seleção. Embora tivesse Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá e companhia, todos se escondiam na hora da decisão, e era apenas Neymar contra o mundo. E isso se repetiu na Copa de 2022 novamente, quando o Brasil precisava que alguém tirasse um coelho da cartola contra a Croácia e apenas Neymar jogava, os outros se escondiam. Neymar realmente é muito acima da média, e na minha opinião não fracassou com a seleção, pois o futebol é um esporte coletivo. Eu escolhi esses 3 jogos de 3 competições diferentes para demonstrar a vocês o quanto o Neymar sempre foi jogado na linha de frente, sem ajuda, e mesmo assim ele nunca pipocou. Sempre chamou a responsabilidade. O Michael Jordan disse uma vez: o talento vence jogos, mas somente a coletividade vence campeonatos. De fato, se ele tivesse tido mais ajuda, se os craques que eram coadjuvantes com ele na base, Ganso, Lucas, Coutinho e Oscar, tivessem vingado tudo aquilo que era esperado deles, a história realmente seria outra, mas infelizmente não foi. Sempre foi apenas Neymar contra o mundo. E para isso mudar em 2026, eu convocaria realmente os melhores jogadores do momento, com a melhor performance, e montaria um time que jogue para o Neymar, assim como a Argentina fez em 2022. Pois eles deram muita cabeçada nas outras Copas onde o Messi jogava pro time, mas não tem que ser assim, quando você tem um craque, e não o craque jogar sozinho pro time como acontece com o Neymar. Martinelli, Vini, Rodrigo, Endrick, Vitor Roque e Paquetá vão precisar assumir essa responsabilidade de coadjuvante, e não tremer na hora do vamos ver. Essa convocação do Dorival pro jogo contra a Inglaterra me anima. Há muito tempo que não eram convocados os caras que realmente estavam bem em seus clubes. Eu acredito que em 2026 o Ney vai trazer a taça para casa, mas não sozinho dessa vez. Eu vou deixar indicado um outro vídeo do canal em que falo mais detalhadamente sobre a carreira completa do Neymar, como ele fracassou, onde errou, pela minha visão de fã, pois
Nesse vídeo aqui eu quis focar especificamente em demonstrar para vocês o quanto a seleção sempre dependeu do Neymar e ele sempre foi criticado por fazer aquilo que era esperado dele. Mesmo que ele jogasse muito e perdesse, a culpa ainda era dele. Mas comenta aí o que vocês acharam do vídeo, qual a sua opinião, se o Neymar sempre correspondeu às expectativas da seleção ou ele realmente é um fracasso. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima!